Então, quem será o melhor? Lima Barreto ou Machado de Assis? Olá, amoras. Meu nome é Marília da Hora e eu estou aqui para passar o tempo e falar um pouco para vocês sobre literatura negra. Estamos aqui com um questionamento. Quem é melhor? Lima Barreto ou Machado de Assis? Bem, não existe nesse momento quem é melhor. Os dois são grandes escritores. Quando falamos sobre análise da literatura, análise das obras, os dois são excelentes. Estamos falando aqui sobre contextos diferentes. Machado de Assis tem uma experiência, tem um contexto, como Lima Barreto tem o seu. Estamos falando sobre pessoas diferentes, sobre subjetividades diferentes. Obviamente que existe dentro da coletividade, enquanto homens negros, suas peculiaridades, mas cada um vai falar de um jeito. Como é que eu posso analisar obras totalmente diferentes? Estamos falando que Machado de Assis, ele tem semelhanças do romantismo e do realismo. Lima Barreto está semelhante ao pré-modernismo, ele fez parte do pré-modernismo. Então, são narrativas de romances diferentes. Então, eu não tenho como fazer esse tipo de comparação. Ah, Marília, mas eu gosto mais de Machado de Assis do que de Lima Barreto. Mas aí é o seu gosto. Nós não estamos analisando o seu gosto. Nós estamos analisando a importância das obras. Veja bem, quando a gente fala de Machado de Assis, a gente está falando sobre obras importantíssimas do romance brasileiro, tanto quanto Lima Barreto. Tanto Machado de Assis quanto Lima Barreto, eles vão trazer em suas obras críticas sobre a sociedade brasileira. Quando pegamos, por exemplo, Dom Casmurro. Gente, Dom Casmurro é um dos livros excelentes. Tudo bem, pode ser chato, porque a escrita é daquela época, do século XIX, mas assim, a história é perfeita. O narrador, ele tenta persuadir o leitor com as suas opiniões, com o que ele acha. Você não tem como saber se Capitu traiu ou não Bentinho. Você vai especular. Gente, é perfeita essa ideia. Machado de Assis é maravilhoso. Sem contar a crítica que ele faz à família brasileira, né? Porque aí a gente tem a família abastada de Bentinho, né? Com uma mãe Carola, Bentinho totalmente desanuviado, porque, né? Com aquela família, né? Uma tia solteirona, um tio homem de bem, né? Então, assim, a gente tem além da narrativa ser bem feita, a gente tem aí a crítica a essa família brasileira, né? Classe média, entre outras coisas também, né? Porque se a gente for colocar a questão de gênero aí, né? Quem é Capitu, né? A mulher dos olhos oblíquos. Então, e no final ela morre, né? Olha o spoiler aí. Por que ela morre no final, né? Se a gente for pegar as mulheres fora do padrão da sociedade, nas literaturas, elas sempre morrem. E aí entra aquela questão do imaginário, né? Não deve ser assim, mas por que é assim, né? E aí fica na nossa cabeça essa questão. As mulheres que são fora do padrão devem morrer, né? É o que traz esse imaginário romântico. Mas, assim, o livro é muito bem feito. A mesma coisa podemos falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele está aí incitando você a refletir um pouco sobre a política brasileira, sobre quem são
essas pessoas? A sociedade em si, na realidade, né? Se você pega um livro em que o personagem principal é um morto e ele faz uma dedicatória aos vermes que corroem ele, veja bem, quando a gente faz uma dedicatória, a gente faz dedicatória para as pessoas importantes da nossa vida. Então, por que nesse momento que ele vai falar sobre a sociedade, sobre a política, a dedicatória são para os vermes? Eles são mais importantes? Então, são várias reflexões que a gente pode fazer. Então, assim, são obras maravilhosas. Vamos para Lima Barreto agora. Gente, Clara dos Anjos. Clara dos Anjos é perfeito, porque ele tá falando sobre questões raciais e de gênero também, né? Por mais que Lima Barreto ele tenha um aspecto positivo para o olhar da mulher, nesse momento, né, ele também mata, né, Clara dos Anjos, porque mesmo ela sendo ingênua, ou seja, ela engravidou antes de casar, mesmo que ela tenha se arrependido, né, como acontece também com Madame Bovary, né, como tantas outras mulheres da literatura, do romance. Então, é isso, morre. As mulheres que saem do padrão, ou seja, se você não é uma mulher do lar, né, que fez tudo certinho, casou, teve filha, é boa esposa e tal, você não tem direito de viver. Entende? Mas aí é uma outra análise de gênero que a gente tem que fazer nos romances, né? Mas assim, ele tá falando de quê? Ele tá falando de uma mulher, que aí ele vai entrar na questão do colorismo, da miscigenação, de uma mulher negra que tem um romance com um homem branco. Como essas famílias, né? Quem quer esse romance, quem não quer esse romance. Então, tem toda essa questão, gente. Ele está falando sobre uma família, sobre o racismo, entende? Sobre a questão da mulher negra também, nesse momento. O livro é maravilhoso, não tem como você ler esse livro sem colocar essas questões. E também tem a questão da narrativa de Lima Barreto, que eu acho, nesse caso, né, pessoal, é mais fácil a leitura, né? Ele tem uma leitura, porque nesse caso a gente aí vai entrar naquela questão de você está falando para quem, né? São os discursos, né? Olha onde estava Machado de Assis e olha onde está Lima Barreto nesse momento, né? Então, assim, o público, para quem são esses públicos, né? O público de Machado de Assis, ele é mais rebuscado, ele é da classe alta. Já Lima Barreto, ele queria falar mais para o povo, né? E ele sabia que ele precisava dessa escrita mais acessível. Então, tem todas essas questões de onde estamos falando e para quem estamos falando, né? E um outro livro que, gente, Numa e Ninfa. Numa e a Ninfa. Gente, esse livro de Lima Barreto é maravilhoso. Ele está falando sobre questões políticas, né, da sociedade. E quando você sabe quem é Numa e quem é Ninfa, porque assim, Numa, ele está fazendo ele está puxando um rei de Roma, né? Quem foi um dos primeiros reis de Roma, né? E Ninfa, gente, quem é Ninfa? Ninfa é aquela deidade grega que faz com que os homens se apaixonem por ela e façam tudo por ela, né? E, gente, essa semelhança que ele fez, colocando nos personagens, é perfeita. Entende? Porque assim, quando você sabe quem é a ninfa e quando você sabe quem é Numa e o que é que acontece, porque o final que é, sabe, pá. E, gente, eles são maravilhosos. Tanto Machado de Assis como Lima Barreto não tem como fazer distinção, tá? E aí tem uma outra questão também.
quando nós fazemos análise, estudamos a literatura negra, qualquer pesquisa que a gente faça nesse campo, a gente está tentando sempre descolonizar. E quando a gente tenta descolonizar, nós estamos falando que a gente precisa acabar com alguns conceitos ocidentais, como, por exemplo, a dicotomia. Não é porque é bom, é ruim, não é porque é ruim, é bom. A gente pode conviver com esses dois, pode ter os dois ao mesmo tempo, entende? Pode ser que uma coisa realmente é só ruim, pode ser que uma coisa pode ser realmente só boa, mas não tem como a gente sempre ficar julgando, comparando. Não, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, e na maioria das vezes é as duas coisas ao mesmo tempo. Tem coisas boas e tem coisas ruins, entendeu? A gente precisa sempre estar analisando essas questões. Então, fica aqui a resposta. Todos os dois são maravilhosamente ótimos. Leiam eles, reflitam, façam grupos de leitura, porque vocês vão adorar. Eu fico por aqui. Obrigada por chegar até aqui comigo.